Boa tarde a todos e a paz do Senhor Jesus. Que a presença do Senhor seja real na sua vida nesta tarde. Que os anjos do Senhor acampem ao lado da sua família para os livrar e os guardar de todo mal. Estou aqui mais uma vez no momento Dorcas nas Oliveiras, momento que o Senhor tem preparado para mim todos os dias para meditar na palavra do Senhor e compartilhar a mensagem do Senhor com vocês nessa tarde. Que Deus abençoe a vida de cada um que for ver esse vídeo e for ouvir essa mensagem. Que o Espírito Santo fale melhor ao coração de cada um. Amém? A palavra do Senhor nessa tarde para mim e para você se encontra no livro de Mateus, no capítulo 18 e no versículo 2, que tem como tema a parábola da viúva persistente. A parábola da viúva persistente. Disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus está pedindo para que nós oremos sempre, para que nunca venhamos a desfalecer a nossa fé e a nossa confiança em Deus, assim como fez essa viúva. Dizia Jesus: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também nessa mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas disse consigo mesmo o juiz: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo vós, pois, que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Só até aqui a mensagem. Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, usando nessa parábola aqui, Jesus tipificou que em uma certa cidade tinha um juiz que não temia nem a Deus e nem os homens. Quando a pessoa não teme a Deus, ele não teme também os homens, é uma situação bem complicada. Quando o ser humano decide não temer a Deus e não temer os homens, é uma situação bem desesperadora. Mas mesmo ainda que essa pessoa, que esse ser humano decide não temer a Deus e não temer os homens, Deus ainda o ouve, Deus ainda o escuta e Deus ainda trabalha na mente dele a favor dos justos, porque esse ser humano, ele se compara ao injusto. Mas Deus, quando Deus quer abençoar um justo, ele usa um injusto para abençoar um justo. Esse é Deus. Esse é o Deus que nós criamos. Então, nessa cidade havia esse juiz que ele julgava as causas de todo mundo, mas que ele não temia a Deus e não respeitava os homens. E nessa cidade morava essa viúva, que todos os dias ia à casa desse juiz para que ele julgasse a causa dela. Mas o juiz, ele não queria atender essa viúva. Então, todos os dias ela ia, para que ele pegasse a causa dela e julgasse contra o adversário dela. E o juiz não queria atender. De tanto a viúva ir à casa do juiz, pedir para que ele julgasse a causa dela, o juiz decidiu com ele mesmo: vou atender essa viúva para que ela deixe de me molestar, ou seja, para que ela deixe de me incomodar, para que ela deixe de me importunar. Então o juiz decidiu que ia atender a viúva devido à persistência da viúva, porque a viúva estava todos os dias indo à casa dele pedir para que ele julgasse a causa dela contra o adversário dela. Aí a palavra do Senhor vem falar conosco da seguinte forma: Deus ouviu o injusto juiz. Se Deus ouviu esse injusto juiz quando ele falou consigo mesmo que ele iria julgar a causa da viúva para que ela parasse de importuná-lo, se Deus ouviu esse homem, esse juiz, que não temia a Deus, nem temia o homem,
no coração dele, ele maquinar, ele pensar que ele iria julgar a causa dessa viúva para que ela parasse de incomodá-lo ele. Então, Jesus falando na parábola seguinte, falou: se Deus ouviu este homem, imagina nós hoje. Se Deus ouviu esse homem que era considerado injusto, um homem que não temia a Deus, um homem que não temia o homem, se Deus ouviu ele falar no coração dele que ele iria julgar a causa daquela viúva para que ela parasse de incomodar, aí Jesus vem falar para os discípulos: imagina Deus diante de vocês, imagina Deus diante de nós, imagina Deus diante de mim, diante de você. Deus não vai te ouvir? Se o perverso te ouve, se o perverso te julga, se o perverso quer te condenar, imagina Deus que é justo juiz, imagina Deus que é o nosso protetor, o nosso salvador. Se um juiz humano, duro de coração, decide julgar a causa de um outro ser humano, imagina Deus que é amor, que é justiça e que é o próprio juiz. Então, nessa tarde eu venho falar para você: não desanime com as suas causas. Não desanime se você está batendo em portas e elas não estão abrindo. Não desanime se tem algum juiz travando as suas causas, os seus processos, as suas lutas diárias, as suas buscas diárias. Não desanime. Faça como essa juíza. Insista, importuna. Faça como essa juíza, essa viúva fez. Ela insistiu até que aquele homem perverso, que aquele juiz que não temia a Deus, não temia os homens, resolveu atender e aceitar a causa dela. Então, nessa tarde eu quero falar para você que Jesus aceita a sua causa. Nessa tarde eu quero falar para você que Jesus compra a sua causa, que Jesus advoga por você. Nessa tarde eu quero falar para você: tem salvação, tem esperança, tem solução reservada para você nesse dia de hoje. Mas a solução está com Jesus. Você quer ter acesso à solução de algum problema da sua vida, que muitas vezes você pensa que não tem solução? Creia em Jesus. Creia em Jesus. Clame por Ele nessa tarde. E Ele vai aceitar as suas causas. Ele vai julgar as suas causas. Então, nessa tarde, se você está na posição dessa viúva, que está batendo em tantas portas e nenhuma está se abrindo, não desiste não. Tenha fé. Tenha fé. Que assim como essa viúva teve fé, e de tanto ela insistir, Deus tocou no coração daquele juiz, porque não era dele. Aquele juiz ele era injusto, mas a viúva era justa diante de Deus. Então, da mesma forma que Deus fez aquele juiz, que não temia a Deus, não temia os homens, parar para observar e pegar a causa daquela juiz, daquela viúva, para julgar, assim nessa tarde Deus fará na sua vida. Mas você tem que crer, você tem que persistir. Então, nessa tarde, a mensagem que eu tenho para você é essa: não desista dos seus planos, não desista da sua busca, não desista dos seus projetos, não desista da presença de Deus na sua vida. Creia que Deus está ao seu lado, creia que Deus está contigo, creia que Deus está no controle da sua vida, creia que Deus está no controle da situação da sua casa, da sua família. Creia que Deus está no controle da sua vida e que Ele não quer que ninguém da sua família se perca. Se você crê que Deus não quer que ninguém da sua família se perca, insista mais um pouco, caminha mais um pouco, espera mais um pouco, clama a Deus mais um pouco. Entra para o seu quarto e clame a Deus. Seja como essa viúva, que ela não desfaleceu. E ela tinha um adversário. E ela levou a causa para o juiz e falou: julga a minha causa contra o meu adversário. Então, nessa tarde, pede a Deus para julgar a sua causa. Mostra para o Senhor Jesus a sua causa, o seu adversário nessa tarde. E Ele irá te ouvir.
e Ele irá julgar a sua causa. E você terá vitórias em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa tarde. Creia no Senhor Jesus. Insista com o Senhor Jesus. Bate mais uma vez na porta do céu através das suas orações. Chame a atenção do juiz que é Jesus Cristo para a sua causa hoje. Chame a atenção de Jesus para a sua causa hoje. E Ele irá julgar a sua causa. Ele irá pegar a sua causa. E em nome de Jesus você terá a vitória. Essa é a minha palavra dessa tarde. Que o Senhor venha falar melhor ao coração de cada ouvinte que irá ver esse vídeo e ouvir esse áudio. Que as misericórdias do Senhor venham nos encontrar. Que a graça do Senhor venha nos alcançar. E que o perdão do Senhor venha nos transformar. Porque se o Senhor nos perdoar, nós seremos livres das nossas condenações. Se o Senhor Jesus julgar as nossas causas, nós seremos livres dos nossos adversários. Então essa é a mensagem que eu tenho para você nessa tarde. Ainda que o juiz que não temia a Deus, não temia o homem, devido à insistência daquela viúva, pegou a causa dela para julgar, ainda mais Deus, que é dono, que é supremo, que é o Criador, Ele irá julgar a sua causa nessa tarde. Ele irá pegar a sua causa. E Ele irá mostrar para o seu adversário que você é justa diante dele. Assim eu termino essa mensagem. E peço a você que compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Talvez pode ter alguém que está precisando de ouvir uma palavra, uma frase do que o Senhor tem para falar conosco. Talvez tenha alguém no momento esperando ouvir uma mensagem de Deus para a mente dele. Eu não sei aonde essa mensagem vai chegar, não sei em quem ela vai tocar, mas o Senhor sabe e o Senhor está preparando o momento certo para que essa mensagem chegue a quem estiver precisando ouvir. Não desfaleça, continue orando, continue tendo fé, continue buscando. Que o Senhor não está dormindo. Jesus não está dormindo para vir ao teu socorro. Que o Senhor não está dormindo para não atender os seus pedidos. Que o Senhor não está dormindo para não pegar a sua causa nesse dia de hoje. Mostre para Jesus a sua causa. Mostre para Jesus os seus projetos, os seus sonhos. O que é os seus sonhos? Mostre para o Senhor. Assim como essa viúva mostrou para o juiz que ela tinha uma causa que precisava ser julgada contra o adversário dela. E o juiz não queria pegar, mas o Senhor moveu o coração dele e ele pegou. Então Deus fará muito mais na sua vida nessa tarde de hoje. Se você mostrar para Ele qual é a sua causa, quem é o seu adversário. E que você irá persistir até que o Senhor julgue a sua causa. Fica com essa mensagem. Livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 2 a seguir. Medite nesse texto. Você irá sentir muito edificado. Amém?